Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e para fechar a semana de vídeo todos os dias, eu trago hoje um vídeo com indicação de livros para todos os gostos de todos os gêneros. Para fechar a semana, então, eu quis fazer um vídeo especial, incluindo livros de todos os gêneros, ou ao menos do máximo de gêneros que eu consegui pensar e reunir olhando aqui minha estante, para indicar livros para todos os gostos, ou a maior quantidade de gostos possível. Como eu separei vários livros aqui, eu vou tentar falar bem rapidinho de cada um dos livros para não ficar um vídeo muito extenso, e aí quanto mais breve eu for, mais livros eu consigo mostrar. Para quem gosta de poesia, então eu separei o livro Teus Pés Tocam na Sombra e Outros Poemas Inéditos, do Pablo Neruda, que reúne então uma coletânea de poemas do autor que ainda não haviam sido publicados. Eles foram encontrados muitos anos após a morte do autor na coleção dele. A editora José Olímpio trouxe para o Brasil no ano passado, bastante recomendado. Para quem gosta de ensaios, indico o livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É uma palestra, na verdade, que a autora fez quando ela foi convidada a discursar sobre o papel das mulheres na literatura, e ela fala sobre a evolução das mulheres na literatura, então faz considerações bastante interessantes, principalmente pelas mulheres nunca terem tido um papel de fato muito marcante, inclusive elas nem tinham acesso a isso no passado. O papel das mulheres passou a ser significativo em séculos muito recentes, e ela faz então uma discussão que eu achei bem interessante e bem válida. Para quem gosta de contos, eu indico Cada Homem é uma Raça, do Mia Couto. Então os contos dele, além de serem bem interessantes, além de trazerem certo misticismo e terem um envolvimento completamente incrível, eles também são bastante políticos e certamente eu indico para vocês. Para quem gosta de crônicas, eu separei três indicações diferentes. A primeira é Pra Onde Vai o Amor, do Fabrício Carpinejar. O Fabrício Carpinejar, ele é bem intenso, então as crônicas dele têm um tom aqui mais romântico, bem intenso mesmo, e que eu recomendo principalmente para quem é bem apaixonado. Putz, Farofa, do Gregório do Vivier. Aqui ele tem diversas crônicas diferentes, então ao mesmo tempo que ele tem crônicas mais políticas, ele tem crônicas mais divertidas, crônicas mais críticas, crônicas mais românticas. Tem aqui também alguns roteiros dos vídeos do Porta dos Fundos, então também um prato cheio para vocês. E a última indicação das crônicas vai para Marta Medeiros. Essa minha edição, ela reúne Montanha Russa, Coisas da Vida e Feliz por Nada, que são 3 livros diferentes da autora. Não li ainda ele inteiro, eu já li só crônicas diferentes, assim, que eu gosto de abrir e ler de vez em quando, mas a Marta Medeiros é incrível, eu recomendo qualquer coisa dela de olhos fechados. Ela é realmente incrível, eu acho que minha autora de crônicas favorita. Para quem gosta de biografias, eu também separei 3 indicações diferentes. A primeira é Só por Hoje para Sempre, do Renato Russo. Esse aqui é o diário que o Renato Russo fez durante o período que ele esteve em reabilitação em abril e maio de 94, se eu não me engano, 93. E foi o diário então que ele fez nesse período, que era parte da terapia dele, e é incrível, eu recomendo para vocês também de olhos fechados. Quem gosta de biografias e também tem um lado assim mais romântico e tal, eu recomendo Comer, Rezar, Amar, da Elizabeth Gilbert, que é um dos meus livros favoritos. Esse aqui é o período de vida da autora, 1 ano após ela ter passado por um divórcio bem doloroso, em que ela resolveu pegar esse ano e sair viajando pelo mundo. Ela ficou 4 meses em cada país diferente, então 4 meses na Itália, 4 meses na Índia e 4 meses na Indonésia, e em cada um deles ela entrou em contato com aspectos diferentes da própria vida, e aqui é todo o relato dessa experiência dela, e enfim, eu acho um livro incrível. Já para quem gosta mais de thrillers, histórias de assassinos e tudo mais, O Diário de Jack o Estripador, que é um livro que, na verdade, os autores encontraram um diário e que eles acreditam que tenha realmente pertencido ao Jack o Estripador. Então eles vão mostrando todas as evidências que apontam para isso, né, para esse diário ter sido do Jack o Estripador, e que aí acabaria revelando a identidade dele. Então também é um livro bastante interessante. Indo para a parte de ficção, então, agora começar a mostrar outros tipos de livros. Na verdade, o de contos do Mia Couto já entra como ficção, mas enfim, vou começar mostrando então indicações para quem gosta de livros de terror.
Um deles é O Vilarejo, do Rafael Montes, que são diversos contos que se entrelaçam para contar uma história maior. A grande sacada do Rafael Montes aqui é porque ele assinou a obra como tradutor dela, então é como se a história não fosse criada por ele, mas que ele tivesse encontrado também esses escritos e tivesse traduzido, e aí isso dá um tom maior de terror para a história. Mas eu achei o livro incrível, é um livro bem rápido de ler e eu acho que ele foi genial em como ele construiu aqui a história, recomendo bastante. Outra recomendação de terror que eu recomendo assim de olhos fechados é A Volta do Parafuso, do Henry James, que também é conhecido como A Outra Volta do Parafuso, então vocês têm esses dois títulos no Brasil. E aqui o interessante dele é porque você não sabe se essa é uma história de fantasmas ou se tudo na verdade não passou de uma alucinação da cabeça da governanta. Então você não sabe se aquilo está acontecendo, se aquilo é algo psicológico, mas é a história de uma governanta que vai para cuidar de duas crianças, né, numa cidade na Inglaterra, e que ela começa então a ver esses fantasmas. Recomendo muito para vocês. Pra quem gosta de thrillers, eu separei um thriller policial e um psicológico. O policial é a série Love Me to Death, da Alison Brennan. O primeiro livro é Se Eu Morrer Antes de Você, o segundo é Beije-me Antes de Morrer. No Brasil, o Universo dos Livros publicou só esses dois, infelizmente, mas eu amei os dois livros, recomendo muito mesmo pra vocês. E thriller psicológico eu escolhi No Escuro, que também foi uma leitura incrível que eu fiz no ano passado, que além dessa questão do thriller, da história ser muito bem desenvolvida, ele toca num assunto bem importante que é a questão da violência contra a mulher, então também um livro totalmente indicado pra vocês. E quem quiser mais indicações de thrillers, eu deixo pra vocês o link aqui embaixo com um vídeo que eu fiz exclusivamente sobre esse gênero. De Young Adults, eu separei também dois. Um é algo mais fofinho, então é pra quem gosta talvez mais de romance, que é a série Irmandade das Calças Viajantes. Esse aqui é o primeiro livro, ela tem 4 livros publicados no Brasil, e o 5º livro, que é Sisterhood Everlasting, foi publicado só lá fora, e que ele já não é Young Adult, porque ele conta a história das amigas aqui 10 anos após o último livro, então elas já estão com seus quase 30 anos. Mas assim, é uma série super fofa, que tem romance, tem amizade, tem os conflitos próprios dessa idade, indico totalmente pra vocês. E um Young Adult aqui mais surpreendente, que tá entre os meus livros favoritos, aliás, A Irmandade das Calças Viajantes também tá entre meus livros favoritos, é o livro Mentirosos, da E. Lockhart, que foi um livro assim que me surpreendeu totalmente, me envolveu completamente, achei a escrita da autora incrível, a história incrível, enfim, recomendo muito mesmo pra vocês. Pra quem gosta de fantasia, separei Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro que mistura fantasia, ele tem ação, tem romance, tem mistério, então assim, é um prato cheio pra vocês. Lançamento da Sarah J. Maas aqui no Brasil. Pra quem gosta de distopia, separei O Doador de Memórias, da Lois Lowry, que é o primeiro livro de uma série com 4 livros. Por enquanto, a Editora Arqueiro lançou só os 2 primeiros livros, eu tô ansiosa pelos próximos. Os 3 primeiros livros, aliás, cada um dos livros dessa série traz a história de um personagem diferente. Então, assim, os livros terminam de forma que parece que nem tudo foi contado, que tem mais coisa por vir. Só que o livro seguinte não é aquela mesma história, é uma história paralela de outro personagem. E, até onde eu entendi, o último livro é que vai reunir todos de uma vez e retomar aquilo que ficou faltando. Mas ainda assim, eu adorei a série, principalmente esse primeiro livro, então recomendo muito pra vocês mesmo. Entrando mais aqui nos romances, tipo história de amor, vou também indicar aqui algumas categorias diferentes. A primeira, então, é dos New Adults, e eu recomendo Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, que eu acho que é a minha autora favorita do gênero. Eu gosto da Colleen Hoover porque mesmo que ela tenha uns momentos mais sensuais da história, então que eu acho que é uma característica importante do New Adult, normalmente eles têm essa característica nos livros, isso não é explícito, isso não é tão pesado na história, então ela inclui de uma maneira mais sutil, algo que me agrada muito, sem contar que as histórias dela são assim arrebatadoras, a escrita dela é super intensa, então recomendo muito mesmo pra vocês. Pra quem tá em busca de um bom chiquilite, minha recomendação é sempre pra Sophie Kinsella, e no caso eu escolhi Fiquei com Seu Número, dela, que é um dos livros mais divertidos que ela tem, assim, risada na certa. Pra quem tá procurando um romance mais intenso, aquela história bem bonita, que te faz chorar, que te faz torcer pelos personagens, escolha O Caminho para Casa, da Christine Hanna. Aliás, qualquer livro da Christine Hanna, amo a autora, e os livros dela são sempre assim bem intensos e tocantes, mas esse aqui é meu favorito.
Pra quem tá procurando também uma bonita história de amor, mas talvez assim não tão intensa quanto o Caminho para Casa, indico As Violetas de Março, da Sarah Jill, que também é outro livro assim que me emocionou e que tem uma história lindíssima sendo contada. Aliás, mais de uma história sendo contada. E pra quem tá buscando então um romance de época, eu indico a série A Herdeira de Friends Gate, da Beatrice Small. Os 2 primeiros livros são Rosamund e o Rei, simplesmente Rosamund. O terceiro é Filipa e esse aqui é a Última Herdeira. Os 2 primeiros livros são da Rosamund e os outros 2 são das filhas dela, mas é uma história que se passa no século XVI, em meio à corte dos Tudor. Então tem bastantes características, né, dos romances de época e tem essa parte mais interessante, né, que é a da história dos Tudor ali no meio. Mas enfim, é uma série que eu adoro, acho que foi a primeira de romance de época assim que eu li e eu realmente amei, recomendo muito, muito, muito pra vocês. Esse aqui é o 4º livro, porque eu não tenho os 2 primeiros, então por isso que eu tô mostrando esse daqui. E por fim, pra quem tá em busca de bons clássicos, eu separei 4, 2 mais antigos e 2 clássicos, na verdade, do século XX, clássicos mais recentes. E os mais antigos, então, Jane Austen. Jane Austen é sempre uma excelente pedida para quem tá procurando um bom clássico, principalmente para quem tá procurando histórias de amor. Jane Austen é incrível e nesse mesmo estilo eu também recomendo Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que também é outro dos meus favoritos. Outro clássico mais do que recomendado é Machado de Assis. Essa minha edição tem Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Dom Casmurro é um dos meus livros favoritos, recomendo assim sem pensar 2 vezes, o livro é incrível. E de clássicos mais modernos, então, como eu falei, dos clássicos do século XX, recomendo Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que também é uma obra, assim, incrível. A escrita dele é incrível, a trama que ele traz é incrível, todas as sensações e reflexões que ele desperta, enfim. Pra quem quiser ter uma ideia melhor, o filme, então, do Fernando Meirelles, foi, eu acho, uma ótima adaptação. Tem post no blog falando sobre os 2, eu deixo o link pra vocês aqui embaixo. E outro também, minha última indicação, O Sol é para Todos, da Harper Lee, que a José Olímpio relançou ano passado aqui no Brasil. Outro livro, assim, sensacional, as reflexões que ele traz, a forma de como ele é atual, mesmo tendo sido escrito na década de 50, ele se passa na década de 30, é um livro, assim, sensacional, vai te fazer refletir, vai te fazer chorar, vai te fazer aproveitar a leitura. Incrível! O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu espero que vocês tenham gostado, então eu deixei assim muita coisa de fora, porque tinha muito livro bom pra indicar pra vocês, mas eu tentei dar uma enxugada pra realmente ficarem indicações assim mais pontuais. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever, não deixe de deixar o seu curtir também se você gostou do vídeo, e é isso aí. Beijos a todos, muito obrigada por terem me acompanhado durante essa semana.